em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, nós iremos ler a partir do verso 12 ao verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão se iria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo. Não ascendeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. Agradecemos por esse santo privilégio que temos de nos reunirmos no Teu santo dia para adorarmos ao Teu nome, Senhor. Nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época onde nós podemos dizer que vivemos dias maus. Nós podemos dizer que vivemos dias maus. Pesquisas, elas revelam que os cristãos, eles estão entre os grupos religiosos que são mais hostilizados no mundo inteiro. Existe uma organização chamada Portas Abertas, que estima que cerca de 388 milhões de cristãos vivem hoje sobre altos níveis de perseguição ou discriminação por causa da sua fé. Aproximadamente 1 a cada 7 cristãos do mundo estão vivendo esta realidade. Nós, há poucos dias, tomamos conhecimento através das redes sociais, eu acredito que muita gente aqui viu, o que tem acontecido na Nigéria. Perseguições avassaladoras lá na Nigéria, que não é de agora, já acontece há muito tempo lá. Grupos extremistas prendem famílias inteiras, matam inúmeros cristãos naquele país, nos dias em que nós estamos vivendo aqui. Existe esse tipo de perseguição, e essa semana nós tomamos conhecimento a respeito de um pastor que teve a sua família toda
aniquilada por esses grupos extremistas, por esse pastor se levantar e pregar a palavra de Deus e denunciar esses caminhos maus ali naquele país. Esta é uma realidade neste mundo que vivemos nos dias de hoje, meus irmãos. Mas existem também perseguições que acontecem em nossos dias, que elas não são perseguições de modo a tirar a vida de alguém. Nós desfrutamos desse tipo de perseguição no país em que vivemos. Há poucos dias, eu não sei se você viu um vídeo que circulou nas redes sociais a respeito de uma promotora de justiça que repreendeu publicamente em um evento que estava acontecendo ali o fato de ter aquele evento incluído uma oração naquele evento, e ela falou que aquilo perturbava as pessoas. O evangelho, a oração que foi feita ali, perturbava a vida das pessoas. E ela falou que a fé ela deve ser reservada ao fórum privado e de modo algum ela deve estar num ambiente público. Esse pessoal pensa e defende dessa forma, partindo do pressuposto sobre a primícia de que o Estado é um Estado laico, mas eles interpretam de modo muito equivocado a ideia de nós vivermos em um Estado laico. Nós vivemos em um Estado laico não significa que nós não vivemos em um Estado ateu. Isso é um erro pensar dessa forma. Mas nós vivemos esse tipo de perseguição em nossos dias também. Mas existe aquela perseguição que está mais próxima de nós, que são as perseguições no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes na nossa família, crianças, muitas vezes na própria escola, muitas vezes na brincadeira com outras crianças no parquinho, quando nos posicionamos como povo de Deus e não vamos fazer aquilo que é errado e contrário à palavra de Deus. Muitas vezes se levantam contra nós diante desta realidade com zombarias e muitas vezes com ataques verbais também contra nós. Vivemos esse tipo de realidade. Mas como nós podemos, irmãos, interpretar isso? Como nós podemos interpretar essas perseguições, esse mal que ocorre no mundo inteiro? Como nós falamos, o que tem acontecido na Nigéria, o que tem acontecido em nosso país, o que tem acontecido no mundo inteiro de perseguição à fé. Como nós devemos interpretar esta realidade? O livro de Atos, meus irmãos, nos ajuda a interpretar este mundo em que nós estamos vivendo aqui. A igreja primitiva, ela experimentou essa realidade da perseguição na sua origem. Ela experimentou uma perseguição que foi se escalonando. Inicialmente foi apenas com palavras, depois com prisão, apenas prendendo, depois foi com prisão e açoites, e depois com morte. Então a igreja de Atos, ela nos ajuda a interpretarmos este mundo, o qual nós estamos vivendo, este mundo mau. Se você se recordar, lá em Atos capítulo 1, no verso 8, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que a igreja receberia o poder, o Espírito Santo, e seria testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E essa promessa do Senhor Jesus Cristo, ela está acontecendo aqui no livro de Atos. Em Jerusalém, do capítulo 2 ao capítulo 7, a igreja nasce ali em Pentecostes, vamos dizer assim, que a igreja nasce ali, mas nós cremos que a igreja, que é o povo do Senhor, sempre existiu, mas a igreja cristã, na era cristã, ela nasce ali em Atos, capítulo 2, e nós vimos ali que 3.000 pessoas foram convertidas. Depois nós vimos mais para frente que 5.000 pessoas foram convertidas após a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele começa a transformar Jerusalém, mas imediatamente a isso começa a perseguição. Em Atos capítulo 4, Pedro, ele foi preso por pregar e estar propagando a respeito dessa mensagem do Evangelho.
ele foi preso e logo em seguida ele foi solto. Em Atos capítulo 5, é preso novamente e nesse momento ele é açoitado, além de ser preso, ele é açoitado e solto sobre a seguinte condição de que ele não voltasse a pregar e a falar a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também em Atos capítulo 7, quando essa perseguição, como eu disse, ela vai se escalonando, Estevão, ele ser morto. Estevão, um diácono da igreja do Senhor, ser morto por estar pregando e anunciando esta mensagem. Humanamente falando, parecia que o movimento do evangelho, do cristianismo, ele seria sufocado por causa dessa perseguição. Mas o livro de Atos nos mostra que não foi sufocado. O livro de Atos nos mostra que quanto mais perseguição ocorria na vida da igreja, mais a igreja do Senhor, ela crescia. Então nós chegamos em Atos capítulo 8, da Judéia e Samaria. Depois da morte de Estevão, uma grande perseguição se espalhou sobre a vida do povo do Senhor ali no livro de Atos. E esse povo se espalhou sobre a terra pregando esse evangelho. Vejam só, irmãos. Eles foram perseguidos por pregar o evangelho e eles se espalharam pela terra. E para onde eles foram enviados, eles continuaram fazendo o quê? Pregando esse evangelho. O texto de Atos, capítulo 8, verso 4, diz pra gente isso, diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Vejam só, meus irmãos, aí nós chegamos também até os confins da terra aqui, que Atos mostra pra gente. A partir do capítulo 13, nós vemos aqui esta realidade das viagens missionárias. Em Antioquia, em Atos capítulo 13, eles tiveram oposição contra a pregação do evangelho. Em Icônio, tiveram ameaças por proclamar a mensagem do evangelho. Em Listra, em Atos capítulo 14, Paulo ele foi apedrejado por pregar o evangelho. Prestem atenção, crianças, como nós estamos vendo aqui o livro de Atos mostrando para a gente as consequências que o povo de Deus estava tendo por estar pregando e sendo fiel a Deus neste mundo. Em Tessalônica houve um grande tumulto ali contra a vida daqueles que anunciavam o evangelho. Então esse padrão ele vai mostrando para a gente a respeito desta realidade, da perseguição ocorrida na igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos. Então nós chegamos, irmãos, na perícope ou na seção que nós lemos, o capítulo 18. Mais uma vez, Lucas, o narrador, ele nos coloca aqui diante de um cenário que se tornou familiar, de perseguição, de oposição ao evangelho. Mais uma oposição, mais uma acusação, mais um tribunal, o servo de Deus sendo exposto. Então, irmãos, o livro de Atos, ele nos ajuda muito a interpretarmos esse mundo mal, o qual nós estamos vivendo. Então, diante disso, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: a providência de Deus no avanço da sua igreja. A providência de Deus no avanço da sua igreja. Em primeiro lugar, Deus permite a oposição. Deus permite a oposição, meus irmãos. O verso 12 do capítulo 18, se você puder voltar os seus olhos aí ao texto. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vejam só, meus irmãos, os judeus inconformados com esse avanço da mensagem de Cristo, eles se unem e levam Paulo diante de Gálio, o procônsul da Acaia, como nós lemos. É o padrão de Atos aqui, da igreja do Senhor se repetindo novamente. A perseguição e a oposição acontecendo aqui. Mas quem era Gálio? Gálio, como nós lemos aqui, ele era um procônsul, ou seja, ele exercia uma autoridade administrativa e judicial como representante de Roma.
uma curiosidade é que ele era irmão do filósofo Sêneca, um filósofo ali que foi muito conhecido ali nos primeiros séculos, e ele foi principalmente influente sobre a vida de Nério, do imperador Nero. E qual era, meus irmãos, a acusação que eles estavam levando contra Paulo a Gaio? O verso 13 diz para a gente aí, por favor, observe comigo, verso 13, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Veja só, eles estão dizendo que Paulo está persuadindo os homens a adorarem a Deus de um modo contrário à lei. E que lei é esta aqui? Então, alguns comentaristas, eles mostram para a gente aqui que eles não estavam aqui preocupados em estarem falando aqui a respeito da lei de Moisés, porque eles acusavam os discípulos de Jesus de irem contrário à lei de Moisés. Mas eles colocam aqui de forma nebulosa apenas a lei para que fosse interpretado por Galio que eles estavam indo contra a lei de Roma, que eles estavam indo contrário à lei de Roma. Os judeus, eles tentam apresentar dessa forma dúbia para não ter perigo deles não serem atendidos naquilo que eles estavam fazendo, naquilo que eles estavam querendo, que era que Paulo fosse julgado e condenado ali naquele tribunal. Então, eles tentam colocar uma situação de que aqueles homens eram uma ameaça à ordem pública. A intenção dos judeus, ela é bem clara, irmãos, que é utilizar o poder civil para impedir a expansão do evangelho e calar aqueles que anunciavam este evangelho. Existe algo que chama muito a nossa atenção aqui quando nós lemos aqui essa seção, que Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse ali. Ele permitiu com que Paulo ele fosse levado, com que Paulo ele fosse acusado. O Senhor não impede que Paulo fosse arrastado até as autoridades. E aqui poderíamos fazer uma pergunta ao texto. Nós poderíamos perguntar ao texto, mas isso não está contradizendo aquilo que Cristo já havia prometido a Paulo nos versos anteriores? Olhe, por favor, irmãos, os versos anteriores, os versos 9 e 10, diz assim, de Atos, capítulo 18, aí, o verso 9. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Ora, o que é que está acontecendo aqui nesse episódio? Não está contradizendo essa promessa que Cristo havia feito para Paulo anteriormente, irmãos? De modo algum. Não está contradizendo a promessa que Cristo havia feito para Paulo. Muitas vezes, meus irmãos, nós imaginamos que as promessas que Deus nos faz, elas significam uma vida e uma ausência de dificuldades na nossa caminhada e na nossa jornada. Muitas vezes, com essas lentes, nós vamos para o texto e, oxê, tá alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque está contradizendo aquilo que Cristo prometeu. Porque ele falou que ninguém iria ousar se levantar contra a vida do seu servo ali. Mas Jesus, ele diz algo aqui, meus irmãos, suficiente para qualquer situação que um cristão possa viver neste mundo. Jesus diz aqui, eu estou contigo. Isso é algo grandioso para qualquer cristão, em qualquer época, em qualquer situação que ele enfrente na vida. Saber que o Senhor está conosco deve trazer ao nosso coração consolação, esperança, renovo, fortalecimento para nós enfrentarmos o que for neste mundo. Se o nosso coração, ao tomar conhecimento a respeito desta realidade, não é movido a enfrentar qualquer circunstância deste mundo, meus irmãos, o nosso coração está sendo tomado por outras coisas e não pela voz do Senhor. Porque saber desta realidade, de que o Senhor está conosco,
nos fortalece e anima o nosso coração para vivermos qualquer circunstância na nossa vida. Vejam só, o Senhor falou isso para Paulo aqui, que o Senhor estaria com ele. Mas o Senhor falou mais: ninguém ousará fazer-te mal. Mas como eu disse, está havendo uma contradição aqui, porque estão levando Paulo ao tribunal ali, para Paulo ser julgado. Tem alguém tentando o mal. Mas existe um detalhe interessante no grego a respeito desta expressão, dessa promessa que o Senhor faz aqui. Ela não significaria que Paulo estaria isento a partir dela de qualquer intento contra ele por parte de quem quer que seja. Mas o verbo aqui, ele traduz para a gente uma ideia de causar um dano efetivo na vida do apóstolo naquele momento que ele estava vivendo ali na igreja de Coríntio. Ninguém conseguiria frustrar a ordem, a promessa do Senhor, que o Senhor havia falado a respeito para Paulo, naquela cidade onde ele estava, naquele momento da sua vida. A promessa não era de ausência de um conflito que poderia acontecer, mas da presença soberana de Cristo com ele em meio a qualquer circunstância em que o mal não iria vir sobre a sua vida, naquele momento onde ele estava vivenciando aquilo ali. Deus, o Senhor, conduziu Paulo a vivenciar aquela circunstância ali na cidade de Coríntio, que ele chegasse até o tribunal para demonstrar mais uma vez a sua soberania sobre todas as coisas. A palavra final não está na mão dos homens, mas nas mãos do Senhor. O Senhor permitiu que Paulo fosse até o tribunal, mas o Senhor estava conduzindo todo esse processo que estava acontecendo ali na vida com o apóstolo Paulo. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que a providência divina vai significar para nós a ausência de dias maus na nossa caminhada. Isso é um erro. A providência divina vai nos sustentar mesmo diante desses dias, meus irmãos. A Bíblia ensina esta realidade para a gente. A providência de Deus, ela não elimina a oposição, mas ela governa apesar da oposição, governa sobre a oposição. Por detrás das decisões dos homens, meus irmãos, está a mão soberana de Deus conduzindo a história. Enquanto os inimigos eles fazem os seus planos, o Senhor continua cumprindo os seus propósitos, meus irmãos. E isso é algo que o próprio livro de Atos mostra para a gente claramente esta realidade. Por favor, se você puder abrir aí comigo, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Vejam só, irmãos, a maior injustiça da história foi a morte de Cristo. O maior pecado na história da humanidade foi a morte de Cristo, poderíamos dizer assim. Mas diante desta realidade, o plano de Deus e o propósito eterno de Deus está ocorrendo ali na morte do seu próprio Filho. Vejam só, o texto mostra para a gente isso, que em Cristo ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus determinou que assim fosse. Mas o texto diz para a gente: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Vejam só, os homens eles não foram pegos como marionetes na mão de Deus para poder crucificar a Cristo Jesus. Mas as suas ações, o que eles estavam fazendo, estavam debaixo dessa soberania que governa todas as coisas. É aquilo que nós falamos
sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Outro texto mostra pra gente, por favor, Atos capítulo 4, se você puder abrir aí. Atos capítulo 4. Diz assim o texto, verso 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pilatos, os gentios, os judeus, eles conspiraram e se levantaram livremente contra o servo do Senhor. Mas eles fizeram exatamente aquilo que Deus havia decretado, aquilo que Deus havia estabelecido. E o Senhor, irmãos, mais uma vez eu repito, Ele governa apesar dos homens. Ele governa acima dos homens. O Senhor é quem governa a história. O Deus soberano, Ele não está alheio à oposição e às perseguições do seu povo, meus irmãos. Essa é uma grande verdade, uma ênfase que nós vemos aqui no livro de Atos. Lucas não está apenas registrando o crescimento da igreja. Ele está revelando esse governo soberano de Cristo sobre a expansão do seu reino. E está sempre nos fazendo lembrar desta verdade, irmãos. O narrador no livro de Atos está fazendo sempre o nosso coração se voltar para lembrar a respeito desta realidade. Por quê? Porque os dias maus fazem o nosso coração ser assaltado e pensar que Deus não tem poder sobre as circunstâncias que nós passamos. Os dias maus, os dias difíceis fazem isso em nosso coração. Mas o livro de Atos está nos fazendo ver que não é bem assim. O Senhor é soberano, mesmo nós vivendo em dias difíceis, em dias maus. O Jesus que prometeu que edificaria a igreja dele, Ele continuou a edificar a sua igreja. A providência de Deus, ela não eliminou a oposição na história do seu povo. Ela governou, ela governa essa oposição de modo soberano. Quando olhamos para Paulo diante desse tribunal na cidade de Corinto, podemos lembrar imediatamente a respeito de outro servo de Deus sendo conduzido injustamente diante de um governador. Cristo foi acusado, levado a julgamento sobre as autoridades. Naquele tribunal, Deus não permitiu que seu filho, Deus permitiu que seu filho foi condenado para promover salvação ao seu povo e nos dar a garantia de que Ele estará conosco. Cristo, meus irmãos, Ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as oposições e as perseguições que ocorrem neste mundo. A oposição, ela não significa a ausência da bênção do Senhor, meus irmãos. Muitas vezes ela traz essa ideia como se Deus não estivesse presente, como se Deus não governasse, como se Deus não cuidasse. Mas isso é um engano do nosso coração. E o livro de Atos nos ajuda a entender esta realidade, que o Senhor governa, mesmo em meio às oposições e perseguições que ocorrem contra a vida do seu povo. A oposição que enfrentamos não revela que as trevas estão vencendo, irmãos. Muitas vezes é justamente no cenário da oposição que Deus manifesta o seu caráter, os seus atributos, seja concedendo livramento ou sustentando o seu povo a permanecer firme até o fim. Esse cenário de oposição e de perseguição revela atributos do nosso Deus que não nos desamparará diante desta realidade em que nós vivenciamos neste mundo. Nós estamos meditando, meus irmãos, sobre a providência de Deus no avanço da sua igreja.
Em primeiro lugar, nós vimos que Deus permite a oposição. E em segundo lugar, Deus governa sobre a oposição. O tribunal que parecia representar uma ameaça ao Evangelho tornou-se mais uma evidência de que Deus governa todas as coisas. Por favor, se você puder olhar o texto, versículo 14 de Atos 18. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus. Vejam só. O narrador ele coloca para a gente aqui que Paulo ele não chegou nem a falar em sua defesa diante daquele tribunal. Se o primeiro ponto nos mostrou que a providência de Deus não impede que a oposição ou a perseguição ela aconteça, irmãos, neste segundo ponto nós podemos ver que a providência de Deus ela está acima dessas oposições e dessas perseguições. Deus não apenas limitou o mal naquele momento na vida do apóstolo Paulo, ele ativamente confirmou o seu senhorio através do decreto de um juiz pagão, que não tinha comprometimento nenhum com a fé. O verso 14 que nós lemos mostra para a gente que Paulo ele não precisou nem abrir a boca. E neste momento aqui do livro de Atos, nós conhecemos bem o apóstolo Paulo e o quanto ele era capaz e conhecedor das leis. O quanto ele tinha uma excelente retórica e o quanto ele tinha um excelente conhecimento. Mas o texto, o narrador mostra para a gente que ele não chegou nem a abrir a boca. Nós já tínhamos visto Paulo fazer grandes defesas da fé. Em Atos capítulo 13, diante de grande multidão, Atos capítulo 17, diante dos judeus. Mais para frente do livro aí, nós iremos nos deparar com esta realidade novamente. Mas diante desse cenário aqui de Coríntio, que nós lemos, existia naturalmente em nós, no leitor, uma vontade de ver novamente o apóstolo Paulo sendo usado de forma apologética, falando a respeito, defendendo a sua fé. Mas Lucas, ele não mostra para a gente isso. O Espírito Santo, através de Lucas, não está dando a ênfase aqui ao apóstolo Paulo, mas ele está mostrando para a gente a realidade daquele que governa todas as coisas desde o início da história do seu povo. Paulo não diz uma única palavra, e isso não foi um acaso literário, porque Lucas está querendo colocar a ênfase aqui nessa providência, nessa soberania de Deus, no Senhor que preservou a missão em Coríntio, do Senhor que naquele momento ali não quis usar o seu servo, mas o Senhor mesmo tomou a frente de toda a situação e não quis usar o seu servo, mostrando a sua soberania sobre até mesmo governadores ímpios, aqueles que tinham poder para julgar, que eram ímpios. Antes que Paulo pudesse defender a causa de Cristo, Cristo já havia defendido ele. Esta realidade do que ele havia falado para Paulo, que estaria com Paulo todos os dias. Cristo não estava apenas ao lado de Paulo, mas ele estava governando tudo aquilo que estava ocorrendo ali. O Senhor falava, o Senhor conduzia. Nós não podemos pensar, irmãos, que a missão da igreja neste mundo depende da capacidade do homem. Nós não podemos achar que às vezes que ocorreram livramentos na vida do apóstolo Paulo através de um discurso proferido por ele, através das falas, das palavras que o apóstolo Paulo tinha, do seu domínio com as leis. Nós não podemos achar, mesmo diante desses cenários, que foi o Paulo que fez com que ele tivesse livramento, mas sim esse Deus soberano, providente,
que vem mostrando esta realidade em toda a sua palavra. Lá em Êxodo, meus irmãos, capítulo 14, se você puder abrir, por favor, em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 14, diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor falando aqui a respeito dessa soberania dele de ir em favor do seu povo. No reinado de Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, o Senhor falou ali: nesta batalha não tereis de pelejar. O rei Josafá governava Judá quando uma grande coalizão de inimigos se formaram contra o povo de Judá. E eles não conseguiriam vencer aquilo ali. Mas o Senhor fala que eles não iriam ter que pelejar, que o Senhor iria pelejar por eles. Vejam só, esta é uma realidade que as Escrituras mostram para a gente a respeito do Senhor, o qual nós servimos. Ele peleja pelo o seu povo. Deus demonstra que a vitória do seu povo diante de circunstâncias e dias maus e difíceis na sua vida não depende de nada além dele mesmo, que vence e vai à frente do seu povo. Mas aqui nós teríamos que fazer uma observação importante, irmãos. Não devemos concluir aqui que Paulo, ele agiu corretamente porque permaneceu em silêncio, e que em outras situações onde ele apresentou a sua defesa e se defendeu, ele estaria agindo errado naquelas outras situações, de forma alguma. Até porque quando Paulo discursou, quando ele falou em sua defesa, quem fez com que ele lograsse êxito não foram as suas palavras, mas foi o nosso Deus soberano, livrando o seu servo diante daquela situação. Em diversas ocasiões, Deus quis que Paulo falasse e usou poderosamente as palavras de Paulo. Mas nesse momento aqui, o Senhor quis que Paulo permanecesse calado ali, porque era ele quem iria agir em favor do seu povo. O problema não foi ele falar ou ele permanecer em silêncio, meus irmãos. O ponto central que o narrador está querendo mostrar para a gente aqui é sobre essa soberania de Deus conduzindo os eventos que acontecem conosco, acontecem na vida do seu povo e aconteceu aqui na história, na vida do apóstolo Paulo. Em alguns momentos, Deus faz a sua obra avançar por meio da pregação e da defesa do apóstolo. Aqui, porém, Deus faz a sua obra avançar sem utilizar o recurso, sem utilizar o seu servo ali. Deus pode usar os nossos dons, meus irmãos. Deus pode usar, diante das circunstâncias que nós vivenciamos neste mundo, os dons que nós temos. Mas Deus nunca vai depender de nós. Deus nunca vai depender do homem para fazer a sua vontade. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nós devemos orar ao Senhor pela paz no mundo. Nós devemos orar ao Senhor para que a injustiça seja punida, para que a corrupção seja eliminada. Mas nós não devemos confiar, meus irmãos, de modo algum, em outra coisa a não ser no Senhor. É o Senhor que conduz a história do seu povo e Ele está acima sobre a oposição. Nós vivemos esses dias, como falei aqui, a respeito desta realidade de perseguições terríveis em outros países, como nós falamos no caso da Nigéria, por exemplo. Nós choramos com isso, entristece o nosso coração. Mas nós devemos recorrer ao nosso Deus em oração, meus irmãos, e saber nas mãos de quem o povo do Senhor nigeriano está. O povo do Senhor não está na mão daqueles grupos extremistas, está nas mãos do Senhor. E aprove ao Senhor, no seu plano e propósitos eternos, que dias terríveis ocorressem ali naquele lugar.
Mas o Senhor não perdeu de vista esta realidade, irmãos. Deus não está alheio a esta realidade do sofrimento na vida do seu povo. Mas lembre que o povo de Deus caminha nesse mundo olhando para o Senhor e não para as circunstâncias que os cercam. Nós não podemos olhar, irmãos, para essas circunstâncias e interpretar o mal está vencendo neste mundo. Porque nós estaríamos fazendo uma interpretação contrária àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Nós não podemos olhar para o país em que nós vivemos, onde leis são propostas aí absurdas que ferem o princípio da palavra de Deus, e deixar com que os nossos olhos estejam em um político que vai salvar e vai vetar aquilo ali. Achar que os nossos olhos estejam em um congresso, em alguém que pare aquilo ali. Como eu falei, nós devemos orar para que o Senhor freie o mal, mas nós devemos estar com os olhos no Senhor para não termos o coração assaltado e acharmos que a vida está na mão dos homens e não nas mãos do Senhor. É olhando para Deus que nós encontraremos paz em nossos corações. É olhando para o Senhor que silenciaremos as perguntas afrontosas ao Senhor do nosso próprio coração. Certa vez eu já falei aqui que eu conversava com um amigo e ele indignado com Deus, porque Deus permitiu o mal em uma situação X ocorresse. Meus irmãos, se nós não estivermos olhando para o Deus que se revela nas Escrituras, nós estaremos interpretando as circunstâncias que acontecem conosco neste mundo, especialmente as circunstâncias difíceis, de uma maneira contrária a que a palavra de Deus nos chama a olhar. Nós não devemos ser masoquistas de passar pelo dia difícil e estar com um sorriso no rosto. E não é isso, meus irmãos, a proposta que o Senhor nos chama. Podemos chorar, mas não perder o Senhor soberano de vista, que governa acima das circunstâncias, acima dos dias maus. Vejam a continuidade da narrativa, o verso 16, por favor. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vejam a ironia na narrativa. Aqueles que chegaram ao tribunal imaginando que seriam vencedores ali, esperavam condenar Paulo diante daquela realidade ali. Eles estavam bem seguros, e veja o decorrer da narrativa aqui que Lucas coloca para nós. Eles esperavam impedir o evangelho de avançar, mas eles saem expulsos daquele tribunal. Quem governou isso, irmãos? Quem orquestrou isso? Galho não tinha nenhum comprometimento com a fé, ele era um pagão, um procônsul pagão. Quem orquestrou isso? Das coisas mudarem. Foi o Senhor soberano, que se instrumentalizou ali de um pagão para que a sua vontade fosse feita, para que a sua promessa fosse garantida. Ele havia prometido isso a Paulo nos versos anteriores, como nós lemos aqui. E ele usou este pagão para que a sua promessa, a sua palavra fosse mantida ali na cidade de Corinto. Deus governou sobre o tribunal para que Paulo ele não fosse condenado ali, meus irmãos. Mas aconteceu algo também aqui, que acontece nas Escrituras em vários momentos. É essa mudança, essa inversão das coisas que o Senhor é especialista em fazer, quando está conforme a sua vontade e o seu querer. Quem aqui lembra de Ramã no livro de Esther? O que foi que ele fez?
ele construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. E o que foi que aconteceu, que nós conhecemos a história? Ele mesmo foi para aquela forca que ele havia feito. Quem aqui lembra de Daniel nas covas dos leões? Daniel ali, onde havia um decreto onde que não podia adorar aos seus deuses, mas tinha que adorar ao rei. E Daniel não se curva, não se prostra e continua adorando ao Senhor. E ele é levado para ser jogado na cova de leões. E chegando ali, ele jogado dos seus acusadores, vencemos, conseguimos o que queríamos, nos livrar de Daniel. E nós conhecemos a história, que aqueles que intentaram o mal contra Daniel foram quem foram jogados ali, comidos por leões. E tantas outras histórias que nós conhecemos nas Escrituras mostrando esta realidade. Quando Deus quer, meus irmãos, intervir na vida do seu povo, mudando as circunstâncias, Ele não depende de ninguém para fazê-las. Ele muda e ponto final. E se Ele não mudou, e se nós estamos vivendo dias difíceis, não ache que Ele esqueceu você, não ache que Ele lhe abandonou, mas existe um propósito eterno maior, que muitas vezes nós não estamos compreendendo. E que muitas vezes essas circunstâncias amargam a vida e o coração, porque os nossos olhos não estão no Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, meus irmãos, mesmo os dias maus e difíceis, nós temos vigor para vivermos ainda. Quem aqui lembra de Estevão, em Atos capítulo 7, sendo apedrejado ali pelos homens? Ele contemplou o Senhor e o seu rosto era como de um anjo diante do apedrejamento que ele estava vivenciando ali. Na história da igreja, irmãos, nós temos vários relatos de homens que viram as suas famílias serem mortas e não deixaram de chorar, mas não deixaram de honrar e glorificar ao nome do Senhor diante das circunstâncias mais terríveis que podemos pensar e vivenciar neste mundo. Se os nossos olhos estiverem no Senhor, meus irmãos, nós poderemos vivenciar dias difíceis, mas esses dias não irão sucumbir à nossa vida, porque nós estaremos olhando para aquele que é o Senhor soberano e podemos ter consolação e descanso em suas mãos, mesmo diante de dias difíceis. Mesmo diante de dias difíceis. Deus, Ele pode nos livrar ou não. Mas se Ele estar conosco, meus irmãos, é suficiente para nós vivenciarmos qualquer circunstância em nossas vidas. O nosso coração não deve ter uma expectativa de determinar como Deus deve agir em cada situação da nossa vida, como muitos fazem aí. Eu determino que mude isso, eu determino aquilo e aquilo outro. Esse não é um caminho do povo de Deus. O nosso coração deve se submeter à vontade do Senhor, buscando compreender esta vontade, e encontraremos paz nesse caminho. Não interprete as circunstâncias a partir de uma ótica diferente desta que Deus revela em sua palavra. Que as circunstâncias elas sejam interpretadas a partir da palavra de Deus. Pois senão, nós iremos amargar muito a nossa caminhada, a nossa vida com o Senhor. Não tenha medo diante das circunstâncias deste mundo, desses dias maus e difíceis que nós vivenciamos neste mundo. Que continuemos orando ao Senhor, para que o Senhor venha intervir, punir o mal, mas que nós não tenhamos medo de sermos servos de Deus, o povo do Senhor, neste mundo, diante dessas circunstâncias que nós temos visto aí. Nós estamos meditando sobre a providência de Deus no avanço da sua igreja. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus ele permite a oposição.
Em segundo lugar, nós vimos que Deus ele governa sobre a oposição. E em terceiro lugar, nós vimos que Deus faz a sua obra prosseguir, apesar da oposição. Dos versos 18 ao 23, nós temos o relato aqui sobre o apóstolo Paulo permanecendo mais um tempo ali na cidade de Corinto e ele viajando para outras cidades, confirmando as igrejas do Senhor. Vejam só, Lucas aqui ele não dá muito crédito, muita bola para o que tinha acontecido anteriormente nesse julgamento aqui. Ele continua aquilo que está acontecendo em meio a essas circunstâncias que vão ocorrendo de tribunal, de perseguição, de oposição, que é o avanço da igreja, do povo do Senhor. Vejam só, irmãos, o Senhor é quem faz a sua igreja avançar. A oposição aqui, ela aconteceu. Deus, ele preservou Paulo e a missão continuou. Lucas está mostrando para a gente esta realidade, que por mais que os homens se levantem para tentar parar a igreja do Senhor, para tentar calar o povo do Senhor, isso não vai acontecer, porque é o Senhor quem preserva o seu povo, é o Senhor quem preserva a sua igreja e faz a sua igreja avançar. O Senhor mostra para a gente claramente isso no livro de Atos aqui, desde o início, mostrando para a gente a perseguição, a oposição acontecendo, mas o seu povo avançando, a igreja crescendo, o seu povo dando glória ao nome do Senhor, mesmo vivenciando esse ambiente hostil no qual eles estavam inseridos aqui. Lucas, ele trata aquilo que aconteceu ali como um parêntese, assim como nós devemos olhar também, meus irmãos, e não perder de vista esta realidade. Os dias maus, por mais difíceis que sejam na nossa vida, meus irmãos, nós devemos olhar para o Senhor e a partir disso, Ele vai nos fazer olhar como parênteses também na nossa história. Eu não sei se você já passou circunstâncias que lhe deixaram impossibilitado até mesmo de orar. Dias difíceis que lhe deixaram sem conseguir até mesmo orar, curvar o seu joelho, você ficar calado ali só, sem conseguir falar. Não sei quem já vivenciou isso na sua vida. Mas cadê esse dia? Ele passou, ele já foi, e a sua vida continuou. Na história do povo de Deus é assim, meus irmãos. Na história do povo de Deus, os dias maus eles podem vir, eles virão, mas eles são parênteses apenas na nossa história, porque eles passarão. Nós já sabemos o nosso fim. Nós já sabemos o fim da história, meus irmãos. Nós já sabemos essa preciosidade que o Senhor nos revela em Sua palavra. E sabe como nós podemos ter garantia disso, meus irmãos? Eu não estou aqui vendendo triunfalismo para você, porque isso é uma heresia diabólica. Mas sabe como nós podemos ter garantia, meus irmãos, que vai passar o dia mau, as circunstâncias difíceis? É porque o Senhor, assim como Ele falou a Paulo aqui, que estaria com Paulo, Ele estará conosco. Ele está conosco. Naquele momento em Corinto aqui, Paulo, ele foi livrado aqui pelo Senhor e não aconteceu nada contra o apóstolo Paulo. Mas o Senhor continuou com Paulo quando Paulo foi morto. Paulo foi decapitado, meus irmãos. Todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados, mortos por causa da sua fé. Mas para nós que somos o povo de Deus, a morte não é o fim, a morte não é a derrota. Olhe para Cristo. Quem interpreta a morte como a derrota é este mundo, irmãos. E isso é a loucura do Evangelho. Quem interpreta, meus irmãos, a morte como a derrota, quem olha para Cristo e acha Cristo derrotado, é este mundo pagão. Mas nós que somos o povo de Deus, a morte é uma vitória. Com isso eu não estou dizendo aqui que nós devemos estar agora querendo morrer, irmãos. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, meus irmãos, nós não devemos temê-la.
Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos reorientar o nosso coração para esta realidade. Que para o povo de Deus a morte não é o fim, irmãos. Para o povo de Deus a morte não é o fim. No início dessa mensagem nós falamos a respeito deste mundo em que vivemos, dos males que nós vimos aí, tanto em nosso país quanto em outros países. Nós falamos aqui da realidade da Nigéria. E eu perguntei como devemos interpretar esta realidade, irmãos. E eu disse que a igreja de Atos nos ajuda a interpretar esta realidade. Ela nos ajuda porque ela mostra para nós esse Deus soberano conduzindo o seu povo em um mundo mau. Esse Deus soberano conduzindo o seu povo em um mundo mau. Que nós não percamos de vista esta realidade como povo de Deus, irmãos. De guardar o nosso coração nesta realidade, a saber, o Senhor é conosco. Nós cantamos aqui sobre o Senhor é Rei. Ele reina sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Que não percamos de vista diante de quem nós estamos caminhando, diante de um Rei soberano e todo-poderoso. Convido os irmãos a orarmos nesse momento.